Olá, boa tarde, amigas, amigos da TV 247, 30 de março de 2021, 4 horas, 2 minutos. E a gente começa aqui a análise política semanal com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Boa tarde, Rui, tudo bem com você? Tudo bem. E você, tudo em ordem? Tudo em paz. Essa é uma das transmissões aí talvez mais importantes aí de todas que a gente tem feito, porque hoje é um dia muito tenso em Brasília, com demissão de todos os chefes das Forças Armadas, né? Agradecendo aqui a Sônia Lacerda, que se tornou assinante. Rui Costa Pimenta, como é que você avalia a demissão dos chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no dia de hoje? Para onde vai o Brasil, para onde vai o desgoverno? Olha, é uma situação bem complexa essa. Eu tive observando aí as notícias e tudo mais. A primeira coisa que me vem à cabeça vendo essas notícias é que ninguém sabe o que está acontecendo de fato. Nem mesmo a grande imprensa golpista sabe o que está acontecendo, né? Porque as análises são muito desencontradas. Por exemplo, a análise de que o Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa porque o ministro da Defesa não quer ter uma atitude golpista é uma análise um tanto quanto fora do comum, porque isso daí nos levaria diretamente a uma situação golpista. Quer dizer que agora vai ter, então, um golpe de Estado, né? As Forças Armadas não protestaram contra a demissão dele, nada, o que não, uma coisa que não parece muito verossímil, né? A ideia de que o Bolsonaro está encurralado também não me parece ser a ideia mais correta nesse caso aqui. Também eu acho, bom, a mais absurda de todas que eu vi é que o Centrão agora passou a dominar o governo Bolsonaro. Também não, eu acho que não tem o menor fundamento, né? O que me parece, primeira coisa que eu acho que a gente deve esclarecer sobre essa situação é o seguinte: nas Forças Armadas, na cúpula das Forças Armadas, são todos golpistas. Isso daí de que tem militar que é contra o golpe é mentira. É difundir aí coisas totalmente sem sentido. O próprio Mourão falou recentemente que as Forças Armadas sempre estarão com a legalidade. Quem que acredita nisso daí? Eles foram os artífices do golpe de 2016, da retirada do Lula da eleição, tudo mais, então isso aí não tem o menor sentido, né? Não é um problema de ser golpista ou não ser golpista. Um outro comentário também. Eu acho que o mais importante aí é justamente o problema das Forças Armadas. O resto da reestruturação do Ministério é uma reacomodação, né, na casa, deu um cargo relativamente inócuo para o Centrão e tudo mais. Então, a pergunta seria o que estaria acontecendo no âmbito das Forças Armadas, né? Eu acho que, primeiro, é evidente que o Bolsonaro quer fortalecer a posição dele dentro do governo. Ele está se cercando de pessoas de confiança. Se você tira uma pessoa, que é um ministro seu, você tem duas possibilidades. Ou o ministro não está levando adiante uma política que você quer que ele leve adiante, ou você quer uma mudança de política. Nesse sentido, é muito negativa a mudança, porque é evidente que, independentemente de qual seja a crise dentro das Forças Armadas, o Bolsonaro está elevando aí aos postos dirigentes os elementos mais linha dura, né? Não que os outros sejam democratas nem nada, mas ele está chamando ao governo aí os bolsonaristas. Isso significa que ele está preparando um golpe de Estado? Bom, essa é a grande pergunta. Eu acho que, de um ponto de vista geral, ele está preparando as eleições de 2022. Agora, alguma coisa está acontecendo que nós não sabemos direito o que é. Porque há muita movimentação da extrema-direita e muita movimentação das Forças Armadas. Nós já destacamos aqui as operações do GLO e tal. Eu queria te fazer uma pergunta. Não, fala. Não, é interessante você fazer essa primeira análise, que de fato ninguém tem informação sobre o que está acontecendo de fato, mas me parece também uma coisa meio defensiva do Jair Bolsonaro, no seguinte sentido. No sábado, um colunista da Folha de São Paulo, o Mário Sérgio Conte, pediu uma
Operação Valquíria contra o Bolsonaro. O Bolsonaro seria Hitler e os aí. militares brasileiros deveriam derrubá-lo. Será que ele não está com medo de alguma articulação pró-Mourão, percebendo que a burguesia está de saco cheio do Bolsonaro, para falar no português claro, né? Ou alguns setores da burguesia já estão cansados, né, desse país completamente desgovernado, que está afundando, indo para o fundo do poço? Será que ele não está percebendo, porra, vem aí alguma coisa ligada ao Mourão e ele tentou mudar para se proteger um pouco mais? Eu acho difícil isso, né? Até porque se houvesse uma articulação dessa natureza, não seria também tão tranquilo você se desfazer de todo o comando das Forças Armadas como ele se desfez, né? Isso significaria que ele tomou uma decisão que levaria quase de maneira imediata ao colapso do governo dele. Também não parece isso daí. Nós não temos essa impressão. Veja que os 3 comandantes das forças, eu vi em muitos lugares o pessoal falando, eles se demitiram coletivamente. Não é verdade, eles foram exonerados pelo ministro da Defesa. Não me parece uma medida muito defensiva. Eu acho que não chega nesse extremo. Eu acho que ele procurou reorganizar a casa. Agora, o que eu ia falar, alguma coisa está acontecendo, porque há muita movimentação da direita, há essa comemoração do dia 31 de março aqui, que não pode ser ignorada, e todo mundo está ignorando isso. Então, eu acho que as Forças Armadas de conjunto estão se preparando para alguma ação. Uma ação de grande envergadura. Na minha opinião, o que seria mais provável é que a situação do país está totalmente fora de controle. Tá? A questão da pandemia. E que eles estão prevendo aí a necessidade de adotar uma medida de força diante dessa situação. Que é exatamente o que eles começam a falar, que é esse estado de mobilização, enfim. A gente vai falar sobre isso. Queria agradecer antes ao Rafael e Enid e Atsuda, que se tornaram assinantes aqui. Tem uma pergunta do Corisco, se generais estão alinhados com o Biden, se você também vê uma mudança internacional que tenha tornado o Bolsonaro um animal mais assustado. Será que esse fator Biden tem algum peso, Rui? Não acho. Aqui tudo é um jogo de adivinhação um pouco, né? Mas eu não vi nenhum sinal de que o governo Biden estaria tramando aí contra o governo Bolsonaro. Até porque nós temos que levar em consideração que as alternativas ao Bolsonaro são quase inexistentes. Tá? Teria que ver isso daí. Você imagina, por exemplo, na questão... Vamos supor que o Bolsonaro fosse derrubado. O Mourão seria um governo fantasmagórico, mesmo apoiado pela burguesia. A extrema-direita ia ficar muito insatisfeita com isso daí. E a extrema-direita, nós sabemos, é uma força poderosa, não é um grupo aí de gente sem eira nem beira. Tem muita presença nos militares. Veja o que aconteceu na Bahia, por exemplo. Tem muita presença na polícia militar, dentro da base dos militares. Quer dizer, para você tirar o Bolsonaro desse jeito, você precisaria enfrentar uma crise grande aí. Então, quer dizer, o imperialismo vai olhar essa situação de um ponto de vista mais geral. Bolsonaro não é a pessoa ideal, mas há alternativas, há maneiras de controlar a situação. Devolver o governo para o PT, isso aí eu acho que está fora de cogitação, né? Está fechado aqui, eu tenho fechado para evitar o eco aqui. Agradecendo ao Fernando Cordeiro, que também está chegando como assinante, e a Solange, que mandou essa mensagem de que, ao contrário da Dilma, o Bolsonaro quer evitar traidores, por isso essas mudanças que ele tem feito. Olhando os movimentos, vamos voltar um pouquinho na rede, depois a gente vai aprofundar mais na questão militar, que é o assunto principal do dia de hoje, mas, na sua opinião, por que ele se livrou do Ernesto Araújo? O que fez com que ele abrisse mão de um ministro que para ele era tão importante para o filho, para o Eduardo Bolsonaro, alguém que participa dessa coisa chamada guerra cultural, da ala ideológica? Por que ele fez essa concessão ao Congresso Nacional? A leitura que muitas pessoas fizeram, né, é de que ele está absolutamente acuado, enfraquecido, e por isso teve que entregar
este ministro. Como é que você interpreta a queda do Araújo? Não, eu acho que foi um acordo, né? E é possível que esse acordo tenha a ver não com o Centrão, mas com o imperialismo norte-americano, propriamente. Uma tentativa de estabelecer aí relações mais neutras, né, com o novo governo dos Estados Unidos. Você vê, o caso do Centrão, que todo mundo levantou e tudo mais, o Centrão ganhou um ministro. Mas antes, significante. Antes de falar do Centrão, mas e o fator China? Porque você falou assim, não, relações mais estáveis com o imperialismo. Muita gente viu nisso aí também uma defesa mais pragmática da oligarquia brasileira para ter relações mais saudáveis com a China também. Queria que você falasse desses dois países, no caso da queda do Araújo. É possível isso daí. Agora, nós estamos aí à beira de um enfrentamento muito duro entre os Estados Unidos e a China, né? Eu mostrei no sábado, fazendo uma exposição sobre a situação política, eu mostrei que vários jornais de primeira linha da burguesia norte-americana soltaram a notícia, que agora não é mais fake news, porque agora são os donos da verdade que estão falando, né? De que o vírus teria começado num laboratório em Wuhan. Vários jornais, New York Times, Washington Post, jornais importantes, soltaram essa notícia, e essa notícia, logicamente, que saiu em vários jornais, que tem um ar assim conspiratório, né? Ela vai servir para uma ofensiva do Biden contra a China. O Biden está organizando uma ofensiva contra a China e contra a Rússia. E o Brasil vai se aliar com o Biden, não há dúvida nenhuma sobre isso. Então, pode ser que exista a intenção de melhorar as relações com a China, mas isso tem que ser visto também do ponto de vista da política internacional, né? Da política mundial. Você acha que esse alinhamento do Brasil com o Biden já está garantido? Porque tem acontecido alguns movimentos na América do Sul, né? A Bolívia reafirmando a sua independência, no caso da prisão lá da Jeanine Áñez. Aliás, teve um discurso muito bom do Lúcio Arce dizendo, olha, a minha ideologia é anti-imperialista e anticolonialismo. Ele falou isso ontem, em resposta ao Departamento de Estado. A Argentina saiu do Grupo de Lima. O que te leva a testar, a afirmar que o Brasil vai inevitavelmente se alinhar com o Biden contra a China? Eu não vejo alternativa para um governo Bolsonaro ou um governo da burguesia tradicional brasileira, né? O alinhamento com os Estados Unidos me parece ser inevitável. Não vejo que eles vão se alinhar com os outros países que estão aí. A gente precisaria medir muito bem esse caso da Bolívia, né? Porque na Bolívia existe uma pressão muito grande da população, não é bem uma iniciativa do governo, né? Na Argentina, me parece natural essa saída do Grupo de Lima, porque eles não vão querer se comprometer com determinado tipo de aventura que eles não têm condição de bancar. Mas, de um ponto de vista geral, o imperialismo continua dominando a política latino-americana, e não vejo que um governo como o do Bolsonaro, ou mesmo um governo do chamado centro, né, os partidos de direita, fosse capaz de se alinhar com a China ou com a Rússia nessas condições, e menos ainda com a Venezuela, com a Bolívia e tudo mais. Eu acho que o caminho aí é único, Estados Porque Unidos. existem muitos interesses, né, Rui, do agronegócio, da burguesia brasileira em relação à China também. O próprio Ernesto Araújo saiu acusando a Cátia Abreu de defender interesses chineses, aí no caso do 5G. Mas você acha que na hora H, no frigir dos ovos, o Brasil vai pender, então, para os Estados Unidos, é isso? Sem dúvida. Essa questão econômica ela tem sua importância, mas se o imperialismo impuser aí uma ruptura, não acho que vai chegar nesse ponto, né? Pelo menos não de imediato, eles ficam com o imperialismo norte-americano e não com a China. Então vamos voltar para a reforma ministerial. Eu vou te pedir para fazer uma leitura sobre essa ministra que veio do Centrão, a mulher do Zé Roberto Arruda, Flávia Arruda, que vai cuidar ali das emendas parlamentares, dessa compra de deputados, assim, para resumir. Parece uma coisa natural, né? Colocar uma pessoa aí
é uma espécie de secretária do fisiologismo do Congresso Nacional, né? E parece ser a pessoa adequada. O Arruda todo mundo conhece, é um pistoleiro político de primeira grandeza, né? E o Centrão, o que eles querem é justamente isso. Eles meio que colocaram aí um delegado dentro do governo Bolsonaro para apresentar suas reivindicações e ouvir as reivindicações do Bolsonaro em relação ao Congresso. Acho natural e não vejo assim como nenhuma rendição do Bolsonaro ao Centrão, não. Rendição seria oferecer aí ministérios estratégicos para o Centrão, né? Saúde, educação. Não, e principalmente aqueles que envolvem um certo poder político, né? Ministério da Justiça, que foi reformulado, né? E assim por diante. Quer dizer, o Bolsonaro ele tá controlando todos os ministérios que envolvem poder. Isso é preocupante, porque num dado momento isso pode se transformar numa ação política de força do governo e das Forças Armadas. Pegando esse gancho, como é que você vê a mudança na justiça? Ali ele vai só proteger os filhos ou ele vai preparar a criação de um Estado policial com esse delegado? Eu acho que não é só para proteger os filhos, não. Isso é um objetivo menor, né? O Bolsonaro, inclusive, ele não se sente tão ameaçado assim. Logicamente, ele procura se defender. Mas não é. Quem acompanhou as campanhas que já foram feitas contra governos por coisa muito, muito menor do que as denúncias contra a família Bolsonaro, sabe que não há nenhuma lava-jato, nenhuma investida contra a família Bolsonaro, né? É uma brisa isso daí que acontece com o Bolsonaro, uma brisa que refresca o governo em vez de derrubar o governo, né? Ou seja, então é a preparação do Estado policial. Eu acho que eles estão trabalhando nesse sentido, né? O Bolsonaro tem uma crise muito grande com os governadores, né? Os governadores no Brasil, eles são uma espécie de de quarto poder, digamos assim, né? Depois do executivo, do legislativo e do judiciário, você tem os governadores. É uma coisa tradicional da política brasileira, a política de governadores, né? E nenhum governo pode levar adiante os seus planos se não conseguir disciplinar, numa certa medida, os governadores. Tem que haver um acordo, tem que haver um acerto aí para poder governar. E o Bolsonaro ele está procurando reduzir o poder dos governadores, né? Está procurando reduzir o poder, está procurando evitar que os governadores se apoderem de faculdades que nem eles têm, por exemplo, decretar em vários lugares o toque de recolher. Isso daí eles estão exorbitando o poder deles como governadores. O Bolsonaro quer evitar isso aí também. Como é que você vê o estímulo aos motins da Polícia Militar, como que aconteceu na Bahia agora, com essa Bia Kicis, enfim? Você acha que há o risco também de rebelião das polícias? Porque o Brasil está vivendo, né, Rui, uma situação de anarquia, está perto da anarquia. Queria te pedir uma opinião sobre a questão das polícias militares. Eu acho que isso aí faz parte de um panorama mais geral, que é uma efervescência nacional da extrema-direita. Há muitas manifestações. E aí eu acho que os policiais militares, que são de extrema-direita, na Bahia, né, eles se aproveitaram desse acontecimento, vamos falar o que é verdade, é um acontecimento banal, né? A polícia matar um cidadão que está armado dando tiro para cima é a coisa mais comum do mundo no Brasil. Mas aí o cidadão era um policial militar, né? Aí quando se trata de um policial militar, eles querem que os direitos desse policial militar sejam garantidos. Tudo bem, eu também concordo, tem que garantir o direito dele. Mas é só nesse caso. É um pretexto para promover aí uma mobilização, né? O Nordeste, nós sabemos, é uma área que o Bolsonaro tem um interesse particular. No enfrentamento com o PT, e particularmente com o Lula, o Nordeste é um eleitorado decisivo, né? Há um ângulo que a gente precisaria ter, eu acho que é importante, é o seguinte:
A próxima eleição é possível que ela não seja uma eleição comum. Quer dizer, é possível que ela seja uma eleição com uma enorme mobilização da extrema-direita. Já aconteceu muito no Brasil isso daí. Você solta aí o pessoal na rua para intimidar, impedir os adversários de fazer campanha eleitoral e tudo mais. Eu acredito que essa é um possível desdobramento dessa situação. E também, né, à medida que você se organiza para fazer isso, intimidar as forças políticas e tudo mais, isso pode acontecer antes da eleição também. É aquele negócio que o pessoal fala, ninguém vai soltar uma bomba atômica. Não, se você tem uma bomba atômica, é porque você quer soltar a bomba atômica. Você não tem a bomba atômica só para mostrar ali na vitrine. Se você mobiliza a extrema-direita, é para usar a extrema-direita contra os movimentos populares, a esquerda e tudo mais. Isso daí me parece claro. Inclusive, a comemoração de 64 é também uma demonstração disso, né? Vamos entrar já nesse assunto, Rui, da comemoração de 64. Eu sei que o PCO convocou vários atos contra isso, mas só atendendo aqui ao pedido do Alisson, como é que você viu a prisão do militante de esquerda Rodrigo Pilha? Se você o considera um preso político e continua preso há mais de uma semana. 12 dias já. É um preso político. Ele foi preso com base na Lei de Segurança Nacional. Essa lei aí que o pessoal falou que tinha que ser usada contra o deputado de direita. Né? A gente fala, né? Você não pode ser a favor desse tipo de coisa. Desarma, né, a luta contra as arbitrariedades e, no final das contas, a arbitrariedade maior vai cair na cabeça da esquerda, do povo pobre, do cidadão comum, e não da direita. É uma fantasia do pessoal achar isso daí. É que a situação é tão complicada, precisaria fazer um movimento pela libertação dele. Na verdade, naquele momento, mais de 30 pessoas estão sendo indiciados aí, estão em processo, né, de indiciamento pela Lei de Segurança Nacional, uma coisa muito grave. E a esquerda tinha acabado de aplaudir o uso da Lei de Segurança Nacional pelo STF, uma coisa do desnorteamento político total, na minha opinião. Legal, Rui. Bom, a Thaís está dizendo assim, olha, por que os militares deixaram e deixam as pessoas morrerem como moscas e a pandemia fora de controle? Vou te pedir para falar sobre esse papel que os militares estão prestando na destruição do Brasil e aí você já emenda com a comemoração do golpe de 64. Olha, tem uma coisa aqui que eu vi hoje que eu achei muito interessante, em vários aspectos. Né? É uma entrevista de um oficial das Forças Armadas falando sobre como foi enfrentada a pandemia dentro do Exército. Ele deu uma entrevista, não sei para onde, eu vi num site de esquerda aí. Foi no Correio Brasiliense e a gente reproduziu. Pode ser. E ele mostrava o quê? Ele mostrou um plano assim, digamos assim, se não é um plano perfeito, um plano muito bom para enfrentar a pandemia. Quer dizer, dentro das Forças Armadas, eles eles testaram, segundo ele, mais de 90% da tropa, isolaram todos os casos possíveis, né? Adotaram todas as medidas de higienização, máscara, papapá, etc. e tal, e conseguiram que a mortalidade dentro dos cerca de 700 mil integrantes das Forças Armadas fosse 20 vezes menor do que é no Brasil. Então, aqui nós temos duas coisas. Primeiro, o cinismo, né? Porque se eles sabem exatamente o que tem que fazer, por que não fizeram em escala nacional? Eles não fizeram, não falaram nada. Né? Isso aí mostra o desinteresse do pessoal. Quer dizer, a pandemia, finalmente, é mais um episódio para dizimar a população pobre brasileira, economizar dinheiro e tudo mais. Quer dizer, eles fizeram, eles sabem como fazer, isso aí poderia ser até mostrado para outros setores como é que tinha que fazer, porque ninguém fez isso daí. Os governadores não fizeram isso aí, um plano de testagem geral, o isolamento dos focos de infecção, etc. E tal, não fizeram, deixaram correr solto, essa que é a verdade. Então, nós temos aí um retrato, né?
O problema é que, é como foi falado na carta dos empresários aí, as medidas baratas para conter a infecção. Isso daí também é um tema que, como é que se diz? É uma situação que se verificou na Europa. O governo Macron, da mesma maneira que está numa situação pior do que o Bolsonaro aqui. Está desabando porque não conseguiu tomar medidas efetivas contra a pandemia. Está desabando, literalmente. Vai perder, não, porque eles vão fazer muita loucura lá para impedir, mas se a eleição fosse hoje, confirmando a pesquisa, a Marine Le Pen ganhava a eleição dele. Então, eu acho que é um genocídio que é levado adiante por motivos políticos e econômicos, principalmente econômicos. Só que no Brasil a coisa chegou num ponto que pode causar uma explosão. Daí toda essa movimentação dentro das Forças Armadas, na minha opinião. A raiz de tudo é isso daí. Deixa eu agradecer aqui então, Rui, a Mosca na Sopa se tornando assinante. E eu queria que você falasse então sobre o aniversário, né, que eles vão comemorar, 31 de março. Muita gente fala que é 1º de abril, e por que o PCO está convocando também manifestações em vários locais do Brasil contra essa comemoração? Bom, primeira coisa que eu queria chamar a atenção, os espectadores me perdoem por ser chato, mas é uma necessidade. Quando o STF, né, cassou o direito de um deputado de fazer propaganda das atrocidades da ditadura, cassando a liberdade de expressão desse deputado, nós falamos que isso aí não era luta contra fascismo, contra a ditadura, contra nada. Que era uma medida arbitrária e que, no final das contas, essas medidas arbitrárias contribuem para atacar a população. Agora, amanhã, nós vamos ter aí comemorações oficiais do governo, de uma instituição da República Brasileira e de uma outra instituição, que são as Forças Armadas, comemorando um golpe de Estado, né, que implicou em sérios atentados contra a população brasileira. Então, eu pergunto, cadê o STF? Ninguém falou nada. As pessoas... Eu tive todo um debate absurdo, né, com pessoas que defendiam a ação do STF, porque tem que conter de qualquer maneira o fascismo. Bom, se o Daniel Silveira é um perigo tão grande assim que ele precisa ser contido de qualquer maneira, o que dizer do comando de todas as Forças Armadas e do governo Bolsonaro? Porque eles não estão comemorando o AI-5. O AI-5 é uma medida legislativa autoritária da ditadura. Eles estão comemorando a ditadura, as torturas, os assassinatos, o retrocesso cultural que o país sofreu com a censura, né, na educação, e assim, os milhões de malefícios que a ditadura causou. E agora ninguém fala nada, há um silêncio cúmplice com essa comemoração, que é uma comemoração ilegal. Ela é ilegal. Um governo não pode comemorar um golpe de Estado. Você pode comemorar muita coisa, mas um golpe de Estado é absurdo. Principalmente levando em consideração que o país seria um país constitucional. O golpe de Estado é rasgar a Constituição, é abolir, né? É violentar a ordem democrática, etc. e tal. Isso está sendo feito oficialmente. Bom, esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção. O segundo aspecto é que não há dúvida nenhuma de que a extrema-direita e os militares, que é uma comemoração oficial, tornaram essa comemoração um ponto de reagrupamento da direita, porque eles estão se preparando para fazer alguma coisa aí. E por isso seria necessário dar uma resposta. Nós procuramos aí um monte de gente da esquerda e tal para fazer os atos, mas a esquerda está com um sério problema de paralisia cerebral, aí não percebeu o perigo, né? Em alguns lugares, os militantes de base de algumas organizações se juntaram a nós, né? Militantes do PSOL, do PSTU, do PCdoB, do PT, e nós conseguimos aí uma declaração que eu reputo ser muito importante da presidenta do PT, apoiando
a realização do ato. Mas, de uma maneira geral, o pessoal não quer sair à rua, né? Nós convocamos aí, no Brasil e fora do Brasil também, em várias cidades no exterior, 32 atos, né? Quer dizer, na minha opinião, nós estamos cumprindo aqui o nosso dever com a luta do povo. Acho que o pessoal tem que participar. A minha caracterização de por que o pessoal não quer fazer o ato, né, eu acho que a maioria das pessoas não tem consciência, mas o motivo principal é que existe uma ideia de que você não deve se indispor com as Forças Armadas. Que as Forças Armadas seriam um potencial aliado. O que eu acho que é um raciocínio totalmente sem pé nem cabeça. É interessante esse ponto que a gente vai aprofundar aqui. Eu vou trazer 3 comentários e a gente segue nessa sua colocação. A Terezinha está dizendo o seguinte, olha, a declaração do general só comprova que as Forças Armadas são cúmplices no genocídio de pretos, pobres, indígenas e quilombolas. Roberto França perguntou por que PSOL, PSTU, PCB e UP não lutam contra a continuidade do golpe, pelo menos não estou vendo a mesma virulência, né? Flávia também está dizendo, olha que interessante, Rui, o que você acha que significa o fato de Renan Filho ter sido o único governador do Nordeste convidado para a reunião com o Bolsonaro? Não sabia dessa informação. E o Pedro fala, Rui, qual o sistema que o PSOL sugere para a política democrática vigente para a organização da sociedade nacional? Anota aí, Rui, essa questão, mas eu acho que é importante você concluir esse ponto. Você acha que a esquerda tem ilusões, então, com as Forças Armadas? Uma ilusão, vamos dizer assim, ingênua, para dizer o mínimo? Eu não sei se é ingênua, né? Eu acho que é um cálculo equivocado. O PT teve no governo. No governo ele manteve relações com vários setores das Forças Armadas. Teve, inclusive, ministro da Defesa, que era do PCdoB, Aldo Rebelo, que também mantém relações com as Forças Armadas. Os governadores mantêm relações com as Forças Armadas e tudo mais. Eles devem tirar uma conclusão daí, eles devem achar que é possível que as Forças Armadas sejam um recurso para a manutenção da ordem atual. Mas os últimos acontecimentos não mostram isso. E a comemoração do golpe militar de 64 é meio que eles estão mandando um aviso para todo mundo que o pessoal deveria prestar atenção. Eles estão defendendo o golpe, quer dizer, se eu defendo um golpe, por que eu não daria um outro golpe? É uma coisa meio lógica, né? Se os militares são favoráveis a defender a ordem democrática, por que defendem o golpe de 64? Que foi uma ruptura dessa ordem. Então, na minha opinião, é uma esperança que não se justifica um erro, um equívoco político muito profundo. Isso daí causa uma paralisia, né? Causa uma paralisia muito grande. Nós temos que analisar a coisa de um ponto de vista concreto da situação política. A direita, ela está se mobilizando nesse momento. Não está muito claro para quê, exatamente o que eles vão fazer, o que eles querem fazer. Mas seja lá o que for, não é nada de bom. É um atentado contra os direitos democráticos da população brasileira. E se não houver, né, uma resposta popular, bom, é praticamente inevitável que isso daí aconteça, porque o que vai segurar o Bolsonaro se, num dado momento, ele conseguir um certo consenso para decretar o estado de sítio? O que vai segurar? O STF? O STF não vai segurar. Ninguém vai segurar. Então, quer dizer, você precisaria ter o povo na rua, você precisaria despertar a consciência popular em relação às ameaças que estão colocadas. Eu vou ler esse comentário do Anderson, porque eu acho que dialoga muito com o que você está falando. Ele está dizendo, a esquerda deixou de ser cirandeira e agora é sofazeira. Fora Bolsonaro, miliciano e todos os golpistas, reforçando a convocação que você fez. Gal Fragoso está dizendo aqui que Lira quer o lugar do Renan Filho, por isso esse movimento. E Marcos Mag está dizendo, Estados Unidos não vão permitir que a variante brasileira do vírus coloque a perder sua vacinação. Biden quer abrir tudo em 4 de julho. Intervenção externa à vista, tem muita gente dizendo que o Bolsonaro vai ser derrubado pela pandemia, pelos Estados Unidos, por uma intervenção internacional. Como é que você vê essas colocações também?
Eu acho que tudo isso daí leva a uma crise. A pandemia leva a uma crise e tudo mais. Agora, você precisaria ter aí um conjunto de forças que fosse capaz de derrubar o Bolsonaro. Isso não está claro. Eu, inclusive, não vejo ninguém pedindo a derrubada do Bolsonaro. Não vejo nem mesmo uma campanha sistemática. Vamos supor que esse manifesto dos empresários aí, que foi a ação mais enérgica que foi tomada aí para criticar o Bolsonaro, isso daí se encaminhasse para a derrubada do Bolsonaro. Quem conhece a imprensa brasileira sabe, não teve sequência. Praticamente não teve destaque. Quer dizer, não há uma campanha para derrubar o Bolsonaro. Quando foi para derrubar o governo da Dilma, era assim uma orquestra de vozes em todos os lugares, no clube militar, na imprensa golpista, e na televisão, no programa de humor, tudo, para derrubar o governo do PT. Agora, para derrubar o Bolsonaro, vai ser feito o quê? Silenciosamente? Não, a burguesia não está nessa campanha, né? Então, precisaria ver quem é que quer derrubar o Bolsonaro, quem é que vai derrubar o Bolsonaro. Porque ninguém fala nada. Para derrubar o Bolsonaro, precisaria ter uma campanha intensa, né? E derrubar o Bolsonaro. Agora, se derrubar o Bolsonaro, a instabilidade política no quadro de crise social, de crise econômica, da pandemia, levaria tudo para a esquerda, não há dúvida nenhuma. Isso aí seria o desastre do golpe de 2016. Bom, nós temos, logicamente, que nós temos que acompanhar para ver se há algum desdobramento dos acontecimentos, mas é preciso que houvesse algum indício mais forte, né, de que alguma coisa contra o Bolsonaro está sendo feita efetivamente. Parece que tem muito grito e pouca ação, né? A Carolina fala, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A esquerda hoje não pode se prestar a este papel. O Rui, eu falei agora há pouco com o Walter Pomar, do PT, eu falei, o que você acha que o Lula deveria fazer nesse contexto? Olha, quem sou eu para aconselhar o Lula, mas vou dizer o que eu acho que o PT deveria fazer. Vacina já, fora Bolsonaro e diretas já, porque também não resolve só o fora Bolsonaro. Você acha que essa combinação vacina, fora Bolsonaro e eleições diretas é um bom caminho? Eu acho, concordo com ele. Acho que está bem colocado o problema. Eu acho que e eu acrescentaria, Lula candidato. Não, certamente. Quando a gente fala direta já, é uma eleição direta com espaço para todos, né? Quer dizer, sem nenhuma restrição, sem nenhum novo golpe. Não, mas eu acho que a esquerda deveria colocar claramente o apoio ao Lula. Porque é uma política para desfazer o golpe de 2016. Perfeito. Então, deixa eu ler aqui o comentário do Guilherme. Duvido que as direções dos partidos e sindicatos não saibam dos alertas do PCO. Não fazem nada por inércia, por estarem no globo da morte, como diz o Rui. Vivem de seus cargos até quando for possível, né? Chacal está dizendo que eu perdi um chat aqui. Deixa eu ver se eu... Foi na correria aqui, então. Acho que passou aqui, eu acabei não passando. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver se... Olha, Chacal, estou achando que não entrou aqui. Entrou. Rui, chegou a hora de distribuir armas para a esquerda. Acionem Maduro e Cuba. Precisamos de munição e armamento já. Ele quer guerra. Vamos liderar. Então está sugerindo aí um momento de conflito. E a direita está se armando aí, sem dúvida nenhuma. Já te devolvo. A Adriana dizendo assim, o Brasil tem mais de 200 milhões de consumidores de produtos importados que nenhum país do mundo vai deixar morrer a rodo. O Bolsonaro recebeu um ultimato de fora, sim. O tombo vem. Essa é uma questão também interessante. Eu acho que você pode falar sobre a questão do Chacal, dessa questão de conflito esquerda-direita, né? Mas isso que foi colocado aqui no outro comentário aqui também, da Adriana, né? O Brasil é um país, é um mercado de consumo relevante ainda, apesar de tudo, né? Será que o próprio interesse do capital não vai se mobilizar para tirar do poder esse projeto que é tão destrutivo, que destrói completamente o mercado brasileiro? O petróleo já foi roubado, né, Rui? O petróleo já foi embora. Será que agora que o petróleo já foi embora não é necessário reconstituir minimamente o Brasil até para a própria exploração capitalista?
Bom, precisaria ver, né? Porque os capitalistas eles acham boa essa política que veio depois do golpe de 2016. Será que ela não é boa só até um certo ponto, até o momento em que você destrói os direitos, mas depois você tem que recompor minimamente um mercado de consumo? Olha, a história da política neoliberal é uma história de desastres muito grandes, né? Por exemplo, no caso da antiga União Soviética, quando quando foi dissolvida a União Soviética e foi restaurado o capitalismo, os economistas neoliberais foram lá e eles liquidaram muito mais do que foi liquidado no Brasil, em termos de economia. Né? O retrocesso da Rússia e da antiga União Soviética foi muito maior do que o brasileiro, comparativamente. Daí que surgiu o governo Putin, né? Uma reação de setores da própria Rússia, eu acredito que mais do aparato militar do que da burguesia, contra a liquidação. A população chegou a diminuir na antiga União Soviética por causa dessa política. Só que aí tem o seguinte, né? Os capitalistas mundiais fizeram negócios de sonho, né? E no Brasil também. A entrega da Petrobras é uma coisa assim... já veio de antes, né? O governo FHC já tinha entregue a Petrobras, transformou em empresa capitalista controlada pelo Estado, né? Controlada entre aspas. Mas agora com o pré-sal e tudo, a entrega de tudo isso daí, estão entregando as refinarias da Petrobras, todas, tudo. Isso daí é uma grande vantagem econômica, né? O neoliberalismo não tem muita alternativa se não deixar uma parcela muito grande da população mundial na mais completa miséria. E eles contam com isso. E aí, quando a situação começar a ficar tensa, você vai lá e coloca uma política de ajuda, né? Um auxílio, uma pequena quantia para evitar as explosões sociais. Mas já está na conta de que, enquanto o capitalismo sobreviver, é coisa assim de bilhões de pessoas na miséria, não tem por onde. O capitalismo não tem mais capacidade de criar aquela situação que houve na década de 50, de 60, 40, 50, 60, que havia pleno emprego, né? Inflação baixa, grande consumo, etc. E tal. Muitas empresas estão falindo, a especulação é que domina. Eu acho que eles não têm muita preocupação com o Brasil, exceto do ponto de vista político, mas o Brasil é o país, do ponto de vista, até agora, da população mais estável da América Latina. É onde menos aconteceu crise com a população. A Argentina teve crise. Surpreendentemente, uma situação social desastrosa e uma população no sofá, né, como se diz, Rui. Exatamente. E isso daí facilita muito esses planos macabros, né? Deixar 1 milhão de pessoas morrer de pandemia, deixar 25 milhões de pessoas desempregadas e assim por diante. Eu vou ler comentários e vou te mostrar aqui uma notícia do general Mourão já. Ana Maria Beringuel fala, não posso ir para a rua, sou do grupo de risco, Lula presidente, vacina já. Tirique fala, usem o espaço para lançar um financiamento coletivo de uma campanha de mídia de massas pelo fora Bolsonaro. Bom, e aqui eu trago novamente, então, a questão do general Mourão, que falou hoje, dizendo, você já comentou sobre isso, mas acho que é importante aprofundar, não há risco de ruptura institucional, disse ele depois da demissão dos comandantes, né? Isso evita o tal autogolpe tão temido do Bolsonaro? Como é que, se o Bolsonaro tentar, por exemplo, suprimir garantias, liberdades individuais, colocar tanques nas ruas, sei lá, como as pessoas estão especulando, o Mourão seria um freio ou não? O que significa essa fala do Mourão? Acho que não. Mourão não é freio de nada. Essa é uma frase, como é que se diz? Protocolar. Os militares estão acostumados a esconder as suas mazelas e traz uma frase como essa. As Forças Armadas estão garantindo a Constituição, papapá. O que eu acho que isso daí indica, simplesmente, é o seguinte, é que a ruptura institucional vai se dar de uma maneira institucional, se ela vier. Como aconteceu com o golpe de 2016, né, com a aparência institucional.
e depois a supressão do Lula. O que é relativamente fácil de fazer, porque não há uma mobilização grande contra esse governo militar, né? Há uma manipulação de tudo isso pela direita, que a esquerda encampa, dá a impressão de que o Bolsonaro seria o único problema. Nós estamos numa situação esquisita, parecida com a que existiu na... O jornalista da Globo falou em Operação Valquíria, né? Mas a gente deveria lembrar o seguinte, que num dado momento, o Conselho Nacional Fascista tirou o Mussolini do poder e deu o poder para um outro fascista, que era um general também. Então, será que a gente não pode ter isso, uma troca de fascistas? Isso daí poderia acontecer, não estou vendo, né, sinais de que vai acontecer agora, mas poderia acontecer, mas seria uma mudança totalmente superficial, né? Mas eu acho que não é o caso. Eu acho que o Bolsonaro e as Forças Armadas, eles têm um entendimento. Ninguém sai por aí exonerando comandantes das tropas sem consultar o pessoal. Imagina você fosse presidente. Você vai exonerar o chefe do exército, o Pujol. Você não vai consultar os comandantes para saber se eles vão gostar ou não da medida? O Bolsonaro, ele é imprevisível, né? O apelido dele era Cavalão. Então, tem gente dizendo que esse Braga Neto não tem liderança nenhuma no alto comando, que tem uma crise contratada, né? De fato, aparentemente a maneira foi muito estúpida, né? Foi na base do coice, como tudo que o Bolsonaro faz. Agora aqui, ó, o juiz que mandou fechar o Instituto Lula vai conduzir a ação em Brasília, quando o Fachin manda para lá. Você tem alertado, né, que a candidatura Lula não está consolidada ainda, que ele precisa lançar essa candidatura o quanto antes. E aí eu queria te perguntar, então, o que o Lula deve fazer nesse momento? O que você faria se estivesse aconselhando o ex-presidente Lula ou no lugar dele? Não, eu não... É o tal negócio, né? Não é um problema de aconselhar, mas todo mundo tem opinião política. O Lula é um homem público e, logicamente, que eu tenho a minha opinião, apresento a opinião a todos, inclusive ao Lula. E ele, logicamente, toma as decisões que ele considera que são corretas, não tem por que levar em consideração a minha opinião. Agora, eu acredito, né, que seria necessário que houvesse um movimento imediatamente pela candidatura do Lula. Que ele, Lula, deixasse claro que ele é candidato, ele vai ser candidato, não vai aceitar uma nova trucagem da eleição como aconteceu em 2008. Acho que todas essas declarações elas seriam importantes para já combater a manipulação que está em marcha, né? Essa matéria aqui é bem significativa disso. Agora, isso aqui é um lado do problema, né? O Lula tem 8 processos. Então, quer dizer, é muito processo, né? É ou não é? E pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que a esquerda brasileira não poderia deixar que isso acontecesse. Tudo bem, você é do PCdoB, você quer ter candidato, é direito seu. Mas não é correto você aceitar a manipulação, a fraude da eleição, só porque não desfavorece o seu candidato, no caso, desfavorece o candidato do outro partido que é mais popular. A obrigação da esquerda é defender os direitos da população, né? Nós temos que fazer isso daí. Eu acho que a situação continua indecisa, perigosa, né? Essa questão do Bolsonaro, embora não... Acho que muitas das conclusões são tanto quanto arbitrárias, é uma situação fluida, pode acontecer muita coisa, né? Não acho que assim o governo Bolsonaro está se esvaziando, etc. e tal, simplesmente. Porque se o governo Bolsonaro estivesse se esvaziando, a gente já teria visto aí uma alternativa se formar para, né, contestar o governo Bolsonaro do ponto de vista eleitoral. Porque, finalmente, a coisa vai ter que passar pela eleição. Se os militares derem um golpe a favor do Bolsonaro, derem um golpe contra o Bolsonaro, para poder se legitimar minimamente, vai ter que ter eleições. E quem que é o candidato alternativo? Ciro Gomes? Luciano Huck? Agora estão falando de novo no Moro, né, que a Globo está dando espaço para o Moro. Dizem que é para ele ser candidato. Provavelmente é para reviver a Lava Jato, né? Nem tanto para ele ser candidato.
é uma situação muito fluida, muito perigosa, e a esquerda teria que armar o seu plano de jogo. O problema da esquerda é que a esquerda de conjunto é que ela não tem uma política para enfrentar a situação. Cada um tem uma ilusão diferente, né? Uns acham que é bom que o Lula não concorra às eleições. Não percebem que isso daí é uma fraude eleitoral. Quer dizer, o pessoal está desnorteado. Esse negócio do 31 de março agora é uma capitulação muito grande, e eu não sei por que o pessoal considera que é bom isso daí. Tudo bem, tem gente que não tem condição de sair à rua, de jeito nenhum, é muito do grupo de risco, mas a juventude e outras pessoas, tomando as devidas providências, pode sair à rua, não vai acontecer nada. Não vamos ficar histéricos também. Como aconteceu nos Estados Unidos com Black Lives Matter, né? Quer dizer, então o pessoal saiu à rua lá e botou para quebrar literalmente, né? Bom, vamos lá. Rovani diz assim: sou do grupo de risco, não posso ir, mas minha mãe, 86, recebeu 2 doses, odeio o Bolsonaro e vai por mim. Marcos fala: Pam Kate, que foi candidata do Congresso pela Flórida, assessora do secretário de Defesa, exigiu intervenção internacional no Brasil sob comando dos Estados Unidos. Valéria Reiter está dizendo: a governança do Rio deu festança de aniversário em Petrópolis em meio ao lockdown. Dinheiro para pagar em dia funcionalismo não existe. Albetiza: esquerda alucinada elogiando Forças Armadas. Militares não têm bom senso. Tem senso de oportunismo. Fora Bolsonaro, Lula, presidente. Marina Dias: ato amanhã contra a ditadura em todo o país, no Recife, às 9 horas, no Monumento Tortura Nunca Mais. E o Chacal pergunta assim: vamos ou não às armas? Né? É interessante porque no hino francês, né, tem aquela frase: os armes citoyens, né, as armas cidadãos. Do Chacal já está no hino, né? Está no hino, então o Chacal está querendo cantar o hino francês aqui de todas as maneiras. Fala aí, Rui. Eu acho que sim, que é preciso se preparar. Nós vamos ter uma situação muito dramática no Brasil. Daqui para as eleições, em algum momento, vai haver um grande enfrentamento entre a extrema-direita e o conjunto das organizações populares, inclusive a imprensa. Né? Nós aqui que estamos falando tranquilamente, também vamos ser ameaçados, tudo. É dizer, precisa se preparar, né? Não podemos ter uma mentalidade de vítima, né? O cristianismo de ofereça outra face não dá resultado nessas coisas, não. E confiar plenamente nas instituições, né? Nas instituições também. Também é uma loucura total, né? Aliás, só por falar nisso também, só avisando ao público, a gente teria hoje, às 18h30, uma entrevista com o Gilmar Mendes. Dados os acontecimentos em Brasília, ele remarcou para terça-feira que vem, às 6h30 da tarde. O bicho está pegando. Ele é bem prudente, né? Muitas reuniões acontecendo, né? Então tem muita coisa aqui. Aqui, ó, a Albetiza está dizendo: estamos como na época medieval. O povo, a plebe, só pode trabalhar, rezar e morrer na epidemia. Está dizendo que alguns parlamentares do PT apoiam a carta em favor do teto de gastos, né? Tem gente aqui dizendo: danou-se, Biden abriu guerra. Não sei se tem alguma notícia internacional nova. Interessante, né, Rui? O mundo está mudando muito rápido. Esse acordo China-Irã, muitos movimentos acontecendo. O Brasil está inserido, né, na lógica dessa disputa China-Estados Unidos. Isso vai ter muita repercussão aqui também, como você já mencionou. Bom, eu acho que é importante deixar claro o seguinte: não é porque é contra o Bolsonaro que nós vamos ficar a favor de uma intervenção norte-americana no Brasil, né? Intervenção norte-americana de jeito nenhum, por nada desse mundo. Desculpa, estava fechado aqui. Estava vendo aqui o Biden anunciando agora um plano de 225 trilhões de dólares, né? Infraestrutura, enfim, eles vão tentar fazer um New Deal ali a todo vapor nos Estados Unidos para que eles não percam lá a liderança econômica para a China. Né? Os Estados Unidos está falido, né? A crise social norte-americana é muito grande. Acho que a gente tem, se a gente vai olhar com uma lente de longo prazo, né, olhando para esse plano, esse pacote keynesiano que eles estão anunciando hoje, eles não têm mais condições fiscais para fazer isso. Isso vai terminar num estouro econômico, inflacionando a economia, estouro de bolha. É um colapso econômico gigantesco que está vindo pela frente. Ainda não aconteceu.
Na verdade, já aconteceu, mas pode piorar, né? Essa iniciativa do Biden é uma resposta direta à crise norte-americana. Acho que mais isso do que a China. Eu acho que com a China eles vão lidar com métodos diplomáticos e militares, né? Muita pressão e tal para fazer a China desocupar o espaço econômico que eles conseguiram ocupar nos últimos anos. Isso daí mostra o tamanho da crise norte-americana, né? Com esse investimento pode-se causar uma inflação, que os Estados Unidos vai procurar mandar essa inflação para outros países, né? Porque o dólar é moeda mundial. Então, isso aí denota a gravidade da situação. E a agressividade do Biden também mostra a gravidade da situação, né? Porque é muito crítica a situação dos Estados Unidos. Certamente. E a Estela Bettini dizendo, aniversário do golpe comemorado no dia 31, mas na verdade aconteceu dia 1/4, dia da mentira. Amanhã a gente vai ter às 3 da tarde a ex-presidente Dilma Rousseff fazendo uma análise sobre a história dos golpes no Brasil. Teve um telespectador que falou, olha, a intervenção dos Estados Unidos já aconteceu no Brasil em 2016, mas o curioso é que agora algumas pessoas estão falando em intervenção propriamente dita, né? Quer dizer, que é uma coisa tipo, mandar tropas para o Brasil para nos salvar de Bolsonaro. Isso é perigoso, né, Rui? Melhor o Bolsonaro do que os Estados Unidos. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na Lava Jato, né? É mais ou menos o seguinte, não, já que tem corrupção na Petrobras, vamos entregar a Petrobras inteira para os investidores privados. Não, agora já que tem vírus no Brasil, entrega o Brasil de vez para um outro país. É um golpe de mestre, né? Porque vai colonizando as mentes e tal. Tem gente aí atribuindo uma frase ao Trump que ele teria dito, não sei se falou, tem uma notícia de hoje também. O Trump acabou de lançar o seu site, e vai ser a sua rede social, que é o 45 Office, que ele foi o presidente 45 dos Estados Unidos, né? E está dizendo que ele representa o mais audacioso movimento popular na história dos Estados Unidos, já está se colocando como candidato. Então, essa volta do trumpismo também é um fator para se analisar, mas está se atribuindo uma frase ao Trump dizendo, olha, eu tenho muita pena do que vai acontecer com o Brasil. Não sei se isso é verdade ou não, mas eu vi isso circulando. Mas é bom levar em consideração. Espero que a rede do Trump abra uma brecha nesses monopólios aí, viu? Isso é uma ditadura pior do que qualquer outra ditadura. Esse alerta tem sido feito por muitas pessoas, né? Você acha, a gente falou sobre isso no passado, né? Você considerou um erro, né? O banimento e a comemoração que muitos da esquerda fizeram. Agora eles estão atacando todo mundo, né? O Nicolás Maduro foi banido do Facebook, não sei se você viu recentemente. Isso daí é uma coisa que é muito mais contra os inimigos do imperialismo norte-americano do que contra a direita. Você dá uma arma dessa para um poder que domina o mundo inteiro, você acha que eles vão usar só contra aquele inimigo específico que você acha que também deve ser atacado? Não, eles vão usar contra todo mundo. De vez em quando, Rui, eu tenho aqui cortado alguns... Tem bolsonaristas que vêm aqui ainda com o discurso da corrupção. É engraçado essa lavagem cerebral, né? O filho do Bolsonaro com uma casa de 6 milhões em Brasília, sem ter patrimônio, toda a família se lambuzando em dinheiro e vivendo sempre de mandato parlamentar. Família notoriamente corrupta que coloca um delegado para proteger essa família. Centrão. Ao Lula. É impressionante o poder da lavagem cerebral, né, em algumas pessoas. A pessoa quer acreditar numa determinada coisa, né? Ela quer acreditar, né? Ela quer acreditar. A luta contra a corrupção é o ouro de tolo da política, né? Porque faz a pessoa se sentir moralmente superior, né? E manipula todo mundo contra um determinado adversário que está caindo por um motivo totalmente diferente daquele. Exatamente. Rui, vou te passar então para dar uma palavra final. A gente está chegando ao fim aqui dessa transmissão e, eventualmente, dependendo do que acontecer amanhã, depois, a gente volta a te acionar. Vamos ver. Né? Não, só queria convocar mais uma vez todo mundo a participar dos atos aí. Quase todas as capitais nós estamos fazendo atos contra a comemoração do golpe militar. É uma contra-comemoração. Quem puder ir,
Vá, ou então faça como o companheiro que falou aqui, eu não posso ir, mas minha mãe vai no meu lugar que ela está vacinada. Se você não puder ir, estimule outras pessoas que possam ir, desejam ir, para que vão. E vamos ver, é importante deixar claro qual é a posição do povo e da esquerda em relação a essa questão. Nós não queremos a volta uma crítica aqui, ó, uma crítica a você, vou te dar a oportunidade de responder aqui. O Nico está dizendo, ó, idiota seja de esquerda ou de direita, que pensa que se aglomerando agora com a pandemia no ápice terá suas demandas atendidas, merece o quê? Respiradores ou oxigênio? Essa questão colocada em razão da pandemia. Esse daí é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo no Brasil. Ele não sabe que a aglomeração de milhões de pessoas acontece no transporte público de todas as grandes cidades todos os dias. Então ele não vive. É uma pessoa que está alienada em relação à realidade do país. Se ele fosse um operário que vai trabalhar cedo, pega ônibus lotado, tudo, ele saberia que isso daí não existe. É uma minoria que está sequestrado em casa. A maioria está sofrendo, e é por isso que o vírus só aumenta. Por que aumenta no meio do lockdown? Porque não tem lockdown de verdade. O pessoal precisa abrir o olho. Depois nós não vamos espalhar vírus nenhum no ato. É o lugar onde menos se espalha vírus é num ato público, onde o pessoal é todo politizado, toma providências, não faz loucura nem nada. Legal, Rui. Então, te agradeço bastante, agradeço a Sabrina, que se tornou assinante, e convoco todo mundo hoje. Bom, já está tendo uma transmissão agora, que é o Távola, e depois o Boa Noite 247. Obrigado, Rui. Grande abraço. Valeu. Um abraço.